também, assim, algumas coisas que eu li, que ele quer que a pessoa também tome a sua própria decisão daquilo que está ou não fazendo o resultado acontecer pela própria decisão que a pessoa tomou, e daí já vim, aspas, né, o resultado da terapia. Eu não sei se nem está correto para dizer o resultado. Sim, o mote da conversa, entre aspas, da ACP é exatamente isso. Ela não vai te determinar, não vai te dizer, não vai te dar conselhos. Ela vai caminhar contigo para você chegar onde você quer. Independente daquilo que você deseja, você tem interesse, ou que você quer, o terapeuta, ele tem, de certa forma, a obrigação de te pegar pela mão e caminhar junto até chegar ao objetivo. Só que você tem que decidir isso. Não é o terapeuta que vai te dar uma fórmula mágica para que tudo isso aconteça, não. Você vai descobrindo as suas necessidades, o que você tem interesse, e a terapia vai exatamente te ajudar nisso. A ser um caminho trilhado não mais sozinho, mas com um terapeuta que vai tentar ajudar nesse caminho que é um pouco tortuoso. E eu aqui, observando vocês dois conversar, que coisa massa, que coisa linda. Eu tô muito feliz, gente. Vocês estão felizes por estarem aqui. Super feliz. Super. Chegou o grande dia da gente realizar o nosso podcast. E a gente vai falar um pouco hoje da ACP, dessa abordagem tão linda que é de Carl Rogers. Eu espero que vocês fiquem à vontade, super à vontade, aqui na casa da Bel, onde a gente foi acolhido hoje com um baita de um café. E eu gostaria de saber de vocês, o que é que vocês trazem para hoje aí, pra gente falar dessa abordagem tão linda que é a ACP. A ACP é uma terapia que enfatiza a importância do terapeuta fornecer uma relação baseada praticamente em 3 elementos que são importantes: a empatia, a aceitação incondicional e a congruência. Né? Ela acredita que essa relação terapêutica é genuína e é acolhedora e é essencial para promover o crescimento e a autorrealização do cliente. Ou seja, Rogers, como já foi enfatizado aqui, ele trilha esse caminho junto com o cliente para que, através da própria consciência de quem você assuma a sua história de vida, né? Se aceitando como pessoa, e a partir dessa aceitação você possa promover as mudanças que são necessárias para que você tenha uma vida mais plena, vamos dizer assim. Percebo muito, Marcos, que em Rogers, essa aceitação também, que é a consideração incondicional da pessoa, né, que você está falando, ela parte muito da parte do terapeuta também. Sim. De você aceitar a condição, o que as pessoas, o que o cliente traz ali, né, independente dele ser negro, dele ser magro, alto, sem fazer juízo de valor. Então, o terapeuta aceita como a pessoa é. E também, viu, pelo que eu estou entendendo aqui, ele também busca sempre a questão do outro para que ele também possa ver essa aceitação por ele mesmo, apesar que já entrando já na empatia, né? Uhum. Que ele não coloca assim com muita ênfase essa questão da empatia para que possa se colocar no lado do outro. É uma ajuda, né? Uma ajuda que eu estou falando assim no sentido de que ele caminhando, o terapeuta caminhando com esse cliente, ele veja até que ponto ele está sendo ele mesmo ajudado e crescendo com essa própria ajuda. Ou seja, quando ele se ajuda, ele vai ver que ele mesmo tomou a decisão, ele está vendo assim a decisão dele, a colocação dele diante de um problema X, que ele não está de todo só dependendo do outro, mas dele também, né? Que o terapeuta coloca já esse envolvimento para ele. Envolvimento no sentido de que ele veja qual é a situação que ele caiba, dentro dele tem que sair. E o bacana é que ele coloca aí a pessoa como ponto central, né, da sua própria história. Ele tem a liberdade para fazer as suas próprias reflexões, né, e chegar a conclusões únicas. Por isso que tem esse facilitador, né, o terapeuta deixa ele lá sem julgamento, bem à vontade, para que ele mesmo possa, através das reflexões, se autoconhecer e ele fazer as suas próprias reflexões. E aí, Marco, o que você acha? Eu só ouvindo, não é? Eduardo? O que eu penso de Rogers e da sua abordagem, eu percebo que
na escola humanista, Carl Rogers, ele, de fato, ele vai contrapor até mesmo os conceitos da psicologia, mais a questão da psicanálise, né? De conhecer mais a pessoa, de humanizar mais a questão terapêutica, a questão da pessoa. Que a mais importante não é o terapeuta, e ele se nivela de certa forma, né? Um cliente, como ele falava, ou paciente, como dizem, né? Achei interessante quando a Maura falou, estou só ouvindo. O Rogers, ele fala, Maura, dessa abordagem não diretiva. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está batendo um papo super tranquilo, que está fluindo entre nós, futuros psicólogos, né? E que isso vai acontecer lá no set terapêutico também, né? A gente não vai roteirizar. Muitas das vezes o cliente chega e a gente... O que é que eu vou fazer na próxima sessão? E daí? O cliente pode chegar dizendo que foi no cinema e você vai trazer aquilo junto com ele, que é o lado a lado que você traz, né? E eu vou ter que aceitar isso. Faz parte desse método, dessa abordagem, né? Isso, e o Roger já chegou várias vezes, no próprio livro O Tornar as Pessoas, diz assim, eu nunca sei o que eu vou dizer na próxima sessão. O cliente é que ele vai trazer para mim as considerações dele, do que aconteceu, o que ele precisa. Eu não vou dizer quais são as demandas dele naquele momento. Se a gente vai trabalhar uma demanda anterior, não, ele traz para mim esse tipo de situação, vamos conversar sobre isso, a gente vai trabalhar junto nesse sentido. E como você falou, é uma aceitação incondicional. Você fazer essa aceitação para o terapeuta mais convencional não é fácil. Porque você aceitar essa condição subjetiva do cliente não é fácil sem emitir um juízo de valor, que é o que a maioria faz. Ou então dar um conselho, ou então sugerir algumas práticas. E isso, para o Rogers, é inadmissível. Para ele tem que fluir de acordo com a necessidade. O que o cliente trouxer de demanda é que vai ser pautado naquele momento, naquele dia ou no próximo. É normal. E o Rogers acredita que o ser humano é capaz de solucionar os seus problemas, ele mesmo procura solução. Perfeito. Solucionar os seus próprios problemas, não esperar que o outro dê a receita. Exato, perfeito. É por isso que ele fala, né, que a abordagem de sentar na pessoa, ela é tão importante que ele diz que a pessoa tende a se identificar na compreensão da necessidade do outro. Perfeito. E essa questão da autorrealização e atualização, ele percebeu no porão da sua casa a questão das batatas, sabe? Ele estava lá no porão da sua casa e viu que as batatas elas se ramificavam ao lado do sol. E assim somos nós, né? Eu fico me percebendo. Hoje eu vinha com o Edvardo na moto, né? Meu Deus, se porventura eu ficasse sem meu joelho, né? Como é que eu ia dançar? E eu automaticamente me percebi com essa reflexão disso, não, eu poderia me adaptar ao meio. Mesmo me pegando no futuro, sabe? Tendência atualizada. Mas eu já vi, eu acho que você nem sabe disso, porque eu vim pensando nisso enquanto tu vinha me trazendo ali. E trouxe agora, né? Veio agora. E falando nisso, gente, falando no Rogers, afinal de contas, quem foi o Rogers para a gente estar aqui conversando sobre essa ciência que ele ramificou e criou a ACP? Quem foi esse Rogers? Resumidamente, o que a gente acha que tem de informação sobre ele? Americano? Sim, eu acredito, assim, acredito na certeza mesmo. Ele foi o cara, né? Foi o que descobriu, deixou isso aí na história. Tanto é que ele trouxe muitos adeptos para acompanhá-lo. Porque quando ele chegou a investigar e pesquisou a fundo, tanto é que ele é conceituado até hoje em todos os tipos de pesquisas que ele tem. Né? Foi já na própria história que ele fundamentou isso aí, com relação não só a abordagem centrada na pessoa, mas teve outras pesquisas que está dando também imagem, principalmente na educação, né, como seja só na terapia enquanto cliente, a questão da clínica. Mas a questão também da educação, ele teve assim uma participação excelente para que outras pessoas também tenham o acompanhamento de algumas também, né, o enfrentamento das aspas, dos problemas enfrentados pela vida da pessoa.
Aí o Marcos ele tem aí algumas contribuições. Sim, é só para enfatizar o que o Igor começou a falar, que a aceitação começa pelo terapeuta, porque a partir dessa aceitação ele permite que o cliente ele explore e descubra suas fraquezas, suas fortalezas, suas necessidades, e a partir disso gerencie ele mesmo, né, a sua vida. E Rogers, contrapondo e também enfatizando aqui o que já foi dito, ele, por ser um psicólogo que cresceu numa sociedade capitalista, como a sociedade americana, a abordagem humanista era até para se contrapor um pouco a essa sociedade tão cruel que vê o lado muito mais capital do que o lado humano, né? Então ele percebeu que as pessoas viviam presas nesse tipo de situação, até do cotidiano, em que se viam oprimidas por uma condição ou por outra. Então o humanismo ele veio resgatar isso ao mostrar que nós somos seres humanos e como seres humanos temos um caminho a trilhar e uma congruência a buscar. Essa congruência que ele tanto bateu, né? E uma ideia tão simples, mas que vem ao longo desde que ele começou a desenvolver a ACP, na década de 40, vem se fortalecendo cada vez mais dentro de uma sociedade que é muito individualista como a nossa, cada vez mais individualista. Então, parece uma coisa tão óbvia, mas ir no fundo e resgatar essa humanidade de cada um é um exercício que a gente se propõe todo dia, né? E Rogers, ele foi um pilar, ele é um pilar desse exercício. E o que fica, né, Marcos, pra gente é que todas as abordagens elas chegam em algum lugar, né? O Rogers ele não trouxe a abordagem dele dizendo a partir de hoje só existe a minha abordagem, né? Nós podemos perceber que na psicanálise a gente tem um método, né, que através do aparelho psíquico vem de Freud, né? A gente vê o behaviorismo com a comportamental, a gente tem a Gestalt, Perls, é assim que fala? O Frank Perls. Acho que alguns aqui gostam da Gestalt, né? De fechar as suas Gestalts, ver as formas, né? Figura e fundo. E quem mais? Quer que vocês lembram de várias abordagens? Só pra gente dar uma pincelada aqui nesse podcast. Tem o TCC. TCC. Tem o método ABA, que também não deixa de ser uma abordagem. Tem A logoterapia, né? Tem Vitor Frankl. Tem A teoria dos esquemas, né? Sim. Tem a terapia breve, né? Também. Terapia junguiana também, né? Que é a terapia psicanalítica, né? Bem mais simbólica, parece, Sim. mas ainda é uma abordagem. Sim, no Brasil tem pelo menos umas 200 variações de abordagens, né? A gente está falando aqui mais das mais comuns, que é comportamental, as cognitivas e o humanismo, né? E hoje aqui a gente está conversando bastante sobre o humanismo, em especial a CP do Rogers. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que esse autocuidado em Rogers perpassa no cliente? Como é que acontece essa questão do autocuidado? Essa questão do autocuidado é um dos assuntos variados que o Rogers trabalha dentro da terapia dele, né? O autocuidado não é simplesmente uma higienização física, né? Ela vai bem mais do que só isso. Não que não seja só isso, né? Mas é bem além disso. Fora do senso comum. O autocuidado é, primeiro, se perceber. Saber que eu sou alguém. Ou, no final das contas, eu me perceber. Eu olhar para mim, eu parar e, literalmente, como às vezes ele fala, se olhar no espelho. Quando ele se olha no espelho, a primeira condição é a percepção de mim. Para outros pensadores, isso é o momento que você tem o esclarecimento de que você vive, de que você é alguém, que é uma pessoa propriamente dita, fisicamente. Porque a gente não é só aqui esse momento persona, a gente é toda uma contribuição social e por aí vai. O que é que tu acha, Marco? Eu acho que esse autocuidado, só para contribuir, ele passa por uma prática de autodiálogo, né? De uma reflexão pessoal, para que você comece a se questionar alguma coisa, ter conversas internas consigo mesmo
explorar, questionar os seus pensamentos e crenças, né? Às vezes não, quase sempre a gente precisa se desconstruir de alguma coisa que fica impedindo, que fica atrapalhando o nosso crescimento pessoal, né? A gente tem uma tendência de se apegar àquilo e não se atualizar. E Rogers enfatiza a tendência atualizante, né? A gente passar a perceber. Isso permite que você se torne mais consciente dos seus padrões de pensamento. Essa reflexão pessoal envolve você reservar um tempo para voltar para dentro, examinar suas experiências passadas, identificar seus pontos fortes, fraquezas, valores, metas. Isso só ajuda você a compreender melhor suas motivações, seus desejos, suas necessidades. E outra também, só complementando, é uma prática, né, que a gente tende também a levar isso aí para o resto da vida, né? Que também ela não deixa de ser só constante, mas em cima dessa constância também a gente aprende a ser feliz, aprendendo também a tratar do nosso bem-estar, né? Tanto emocional, físico, e que também que as pessoas que estejam ao nosso lado, elas tendem também a pegar essa prática, né? Essa capacidade que a gente também tem consigo para o outro. Tu fez eu me lembrar. Verdade. Pode falar. O terapeuta, assim, ele deve propiciar ao cliente, né, que ele busque esse autocuidado, né? Não ele tentar, junto com o cliente, procurar ajudar, né? O cliente mesmo tem que buscar esse autocuidado, e auto-reconhecer. E aqui é só para um dado, né? A OMS, ela define saúde mental como um estado quase perene de bem-estar, no qual o indivíduo percebe as suas próprias habilidades. Quer dizer, ao você lidar com isso, com o seu cotidiano, e passar a ser produtivo e ser perceptivo, atento sobre você, você está se autopromovendo esse estado de saúde mental em você. E isso, além de contribuir com você, contribui para a comunidade que você vive, as pessoas que vivem ao seu redor. Perfeito. Que massa, gente. Gente, eu acho que nós estamos chegando ao final desse podcast e eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Todos aqui contribuíram de uma certa forma para que essa conversa fluísse. E que conversa maravilhosa que eu quero ter com vocês e que vocês tenham comigo também no próximo episódio, que a gente já tem aí, né, Marcos, algo aí para a gente trabalhar. No próximo episódio a gente vai abordar outro universo. Sim. Totalmente diferente desse de Humanist, que é o universo de Jung, né? Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Foi enriquecedor, um aprendizado para que a gente possa levar, e já estamos levando, né? Nossa. No próprio estudo que a gente já está nele, e que nos dá assim, uma satisfação muito boa, muito grande mesmo pelo que a gente E que leva conhecimento, né, de uma forma simples, né? Às vezes na academia a gente olha tantas palavras. Eu mesmo não sabia, não queria epistemologia quando eu cheguei na faculdade, no universo acadêmico. Aqui hoje a gente fluindo nessa conversa maravilhosa. Né, eu encontrei com uma mensagem que eu achei muito interessante, né? A vida plena é um processo, não um estado de ser. Não podemos ensinar a outra pessoa diretamente, só podemos facilitar a sua aprendizagem, né? Como professora eu achei muito interessante. Quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo. Aí ela vai aquele negócio lá de Carl Rogers na fase dele, né? Que sinto-me mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. É isso aí que a Maura complementa essa frase dele. Então, assim, foi ótimo esse podcast, né? Foi muito bom. Riqueza. Essa manhã foi muito enriquecedora. Né? Parabéns a todos aqui presentes. Obrigado. Ó, gente, só para constar,